esse é o primeiro recurso. Podemos confiar que o Senhor ajuda a suportar toda a tribulação. O segundo recurso está nos versículos 5 a 8. O Senhor ajuda a ajudarmos uns aos outros. Olha que interessante isso. Ele ajuda para ajudarmos uns aos outros. Leiam comigo os versículos 5 a 8. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O conforto que Deus dava ao apóstolo Paulo e aos seus cooperadores em sofrimento, ele equipava o apóstolo para confortar outros para passarem por suas angústias. Paulo passou por muitas tribulações na Ásia. O versículo fala a ponto de perder esperança da própria vida. Aí nós ficamos imaginando um apóstolo Paulo, um homem de Deus, um conhecedor da palavra de Deus, chegou ao ponto de admitir que passou por tantas tribulações, ao ponto de perder a esperança da própria vida. Aí dá para entendermos o quão ele sofreu, mas ele aprendeu a confiar ainda mais em Deus, porque o sofrimento ele serve para nos fortalecer. Quando passamos por sofrimentos e saímos desses sofrimentos, saímos mais fortes. Olha aqui, está escrito em 2 Coríntios 12, 9 a 10. O próprio apóstolo Paulo falando: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós temos aqui um versículo bem famoso e muito usado nesses momentos de tribulação. Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse versículo é muito conhecido, muito citado. Alguém passa por uma aflição, a gente cita: todas as coisas cooperam para o bem. Não é? Provavelmente você já ouviu esse versículo alguma vez. Mas a questão é: que bem é esse? Se cooperam para o bem, que bem é esse? Geralmente citamos esse versículo pensando que pode ser que seja uma melhora. Talvez tem coisas que o mal que vem para bem. Então está passando por uma situação ruim, mas quem sabe lá na frente vai ficar muito melhor. Às vezes nesse sentido. Será que é nesse sentido? Quando está falando que todas as coisas cooperam para o bem, é para que você fique melhor numa situação futura? Será que é isso? Para responder, só ler o versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o bem. Quando alguma coisa nos acontece, ela coopera para o nosso bem. Mas qual bem? O bem aqui é sermos conformados à imagem de Cristo. Quando alguma coisa acontece que realmente nós reconhecemos que não é tão bom, há o sofrimento. E nós vamos recorrer ao nosso Deus. Ele é ajudador, Ele vai nos ajudar. E nós vamos ficar mais fortes. E vamos reconhecer mais o nosso Salvador. Vamos reconhecer que realmente conseguimos aquela vitória porque somos salvos, somos filhos de Deus e por causa da salvação que temos em Jesus Cristo. Deus pode usar qualquer coisa para nos conformar à imagem de Cristo. Aí nós podemos dizer que ser semelhante a Cristo ou ser como Cristo deve ser o desejo de todo cristão. Precisa bem melhor do que esse, ou pelo menos deveria ser o desejo de todo cristão, ser cada vez mais semelhante a Cristo. Isso é um bem muito grande. Agora nós podemos entender como é possível sentir prazer naquilo que ele citou acima. Ele falou, eu sinto prazer, olha as coisas que ele sentia prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como sentir prazer nessas coisas? Quando nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para ficarmos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. Então nós vimos aqui 2 recursos que podemos contar na luta cristã. Talvez você está passando por alguma luta na tua caminhada cristã, você está enfrentando alguma dificuldade, e é daquele tipo de dificuldade que não dá para resolver com coisas físicas, não dá para resolver com dinheiro, não dá para resolver com coisas materiais. Então, 2 recursos aí para te ajudar. O Senhor te ajuda em toda tribulação. E nos ajuda, o segundo recurso, para podermos ajudar uns aos outros. Sabe